Muito bem, pessoal. Então vamos explorar um pouquinho nessa segunda aula a história e a evolução da UML. Vamos traçar aqui uma linha do tempo para tentar compreender um pouquinho como que a UML se desenvolveu até chegar aos dias de hoje. Então, basicamente, eu trouxe aqui um resumo, né, das principais etapas da história e evolução da UML. Então, tudo começou antes, na década de 80, né? Então, antes da UML, era comum a gente ver várias notações de modelagem que estavam em uso, como, por exemplo, os diagramas de entidade de relacionamento, diagrama de fluxo de dados. Esses diagramas, pessoal, eles são primitivos, ok? São diagramas assim bem simples, bem fáceis de você entender e modelar. Era a única forma na época que tinha da gente poder montar, né, visualmente, né, aquilo que a gente estava tentando desenvolver. Porém, né, não havia ainda uma linguagem de modelagem unificada amplamente aceita para sistemas de software. Né? E aí sim, na década de 1990, a UML começou a tomar forma. Né? Então, como eu tinha comentado, né, a Rational Software Corporation ela era liderada por Greg Bush, Ivar Jacobson e James Humboldt. E estava trabalhando com suas próprias metodologias de modelagem. Né? E, enfim, aí tem essas técnicas, né, de OMT e OSE. E eles perceberam a necessidade, né, de uma linguagem de modelagem que combinasse, né, o melhor das suas abordagens individuais. Né? E aí sim, a partir desse momento que o ML começou a se desenvolver melhor. Né? E aí foi sendo lançado, né, algumas versões. Né? A primeira foi a versão 0.8, que basicamente era uma versão preliminar, né, usada basicamente para coletar feedback e propor alguns refinamentos. E aí no ano de 1995, né, aí foi lançada o ML 0.9, né, como uma versão mais aprimorada. E assim sucessivamente, né? Então a ML ela foi tendo versões mais atualizadas e com diferentes papéis, né, diferentes ferramentas aí que foram sendo melhoradas, né? Então, ainda no caso, né, da UML 0.9, ela começou a ganhar reconhecimento na comunidade da engenharia de software, né? Então, se tornou uma linguagem meio que... Se tornou, na verdade, uma ferramenta útil ali, né? E aí, no ano de 1996, foi lançada, né, oficialmente a versão 1.0, né? E ela incluiu um conjunto abrangente de diagramas e notações para a modelagem de sistemas de softwares, né, orientado a objetos, incluindo, por exemplo, os diagramas de classes, diagrama de sequência, né? E foi justamente nessa época, nessa década, que surgiu aí a linguagem Java, né? Não à toa que os diagramas do ML são baseados em linguagem orientada a objetos, né? Como, por exemplo, a linguagem Java, né? E aí, no ano de 1997, a UML 1.1 foi lançada, trazendo pequenas melhorias e correções de erros em relação à versão anterior. E como eu falei, né, as versões que se sucederam trouxe melhorias, né, claro. Por exemplo, em 99, a versão 1.3 trouxe a adição de recursos para a modelagem de sistemas em tempo real e sistemas embarcados. E aí, em 2001, a gente teve a UML 1.4, né, trazendo capacidade de modelar sistemas de software baseado em componentes, né. Aí, por aí vai, né, pessoal? Enfim, detalhar cada um dessas versões é importante, né? Então eu trouxe aqui um breve resumo de como essas versões foram sendo aí aprimoradas, né? Então, né, aqui é leitura, né? Então, basicamente, tudo se desenvolveu, inclusive aqui, por exemplo, no ano de 2005, né, a versão 2.0 foi seguida por várias atualizações, né, incluindo as versões 2.1, 2.2, e a ideia é deixar a UML cada vez mais estável, né, menos suscetível a erros, né, com novas melhorias, novos diagramas, né, e muito mais. E por fim aqui, né, a UML 2.5 ela foi lançada, incorporando, né, refinamentos e atualizações. E ela continua sendo a versão mais recente da UML, né, foi no ano de 2017. Então, como conclusão disso tudo, né, ao longo dos anos, a UML se tornou um padrão da indústria, né, amplamente aceito para a modelagem de sistemas de software, né, desempenhando aí um papel fundamental, né, na comunicação, documentação, projeto de software, né, tudo aquilo que eu trouxe, contribuindo significativamente para o campo da engenharia de software e para a criação de sistemas de software mais robustos e também eficientes, né. Se não fosse a UML, dificilmente a gente conseguiria montar
sistemas aí robustos, né? Porque graças, né, a essa linguagem a gente consegue ter noção do sistema e conseguir passar para quem está modelando, né, desenvolver aí um sistema com mais performance, né, com desempenho bem acima da média, né? Então é isso, pessoal, né? Nós nos vemos na próxima aula.